presidente, eu quero também me somar a todos os que, nesse momento, sentem a morte do professor e mostrar como há pessoas sensíveis quando seus nomes são envolvidos em simples suspeitas, nem ao menos comprovadas, porque tudo indica que ele ficou traumatizado com essa situação. Meus cumprimentos à família, à comunidade acadêmica da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas, senhora presidente, eu vim aqui falar de algumas surpresas que eu vivi nesses últimos dias. A primeira é a surpresa de como se espalha rapidamente hoje no país inteiro notícias falsas. Alguém teve a iniciativa, não sei por que motivo, de fazer um áudio como se fosse eu falando. E esse áudio se espalhou no que hoje se chama viralização, como vírus, por todo o Brasil. Recebi dezenas de telefonemas. Essa é a primeira surpresa, o espalhamento das notícias pela internet hoje. Isso me faz pensar, senadora, e venho dizendo isso há algum tempo, que a próxima eleição vai ser ganha não por quem trouxer melhores ideias, mas por quem conseguir responder melhor às falsas notícias, aos boatos que se espalharão. Mas não é essa a única surpresa. Vem também uma indignação com o que eu acho que a gente pode chamar de estupro moral ou intelectual de alguém tentar imitar a voz de uma pessoa, ainda bem que não conseguiu imitar bem a minha, abriu mão de meu sotaque pernambucano e falou coisas absolutamente absurdas, como se fosse eu. Por exemplo, como se eu estivesse defendendo intervenção militar no Brasil. Isso é um estupro moral que se comete com essas notícias falsas. E ninguém vai estar livre disso. Aí não é só surpresa, é uma indignação. Mas, senadora Vanessa, o que mais me surpreendeu e assustou é que eu recebi parabéns por conta desse discurso que eu não fiz e não faria. Pessoas que acreditaram que eu estava falando aqueles absurdos, vieram dizer, é isso mesmo, senador. Essa foi a maior surpresa que eu tive e que me deixou mais preocupado do que indignado com a situação em que eu fui colocado. Até porque a situação que eu fui colocado se explica. Hoje, revista Veja desmentiu, G1 desmentiu, um site aqui de Brasília chamado 247 desmentiu, eu desmenti imediatamente e as pessoas terminam corrigindo a notícia falsa e jogando-a no lixo. Mas o que nós precisamos despertar, senadora Vanessa, é que um discurso falando em intervenção militar recebe apoio e recebe elogios. Isso exige uma reflexão nossa, porque isso não surge do nada. E isso vem, é preciso lembrar de erros que nós, os civilistas, os democratas, os que querem encontrar saída para a crise pelas urnas e não pelas armas, os que sabem o risco de ingressarmos em aventuras militares, que a gente sabe como começa, mas não sabe quando termina, nem o que acontece no período. Os que sabem que a corrupção tem que ser enfrentada pelo Poder Judiciário, pela Polícia, pelo Ministério Público, e que se os militares vêm fazer essa correção, eles terminam
coniventes também com outras formas de corrupção e com uma diferença, não permitindo que se fale, censurando a imprensa, ou até mesmo excluindo o Poder Judiciário. Isso é muito grave, que haja pessoas parabenizando alguém porque teria feito um discurso justificando isso. Mais grave é se nós não refletirmos e entendermos que nós somos os culpados, nós, os civis, nós, os políticos, nós, os líderes desse país, nós, os civilistas, nós, os democratas. Somos culpados porque estamos dando margem a esse sentimento nacional que está crescendo, sim, de que os civis não são capazes de resolver os problemas que eles, nós, criamos. Nós temos que entender que cometemos erro, por exemplo, da corrupção. E isso irrita o povo, indigna o povo e inspira o povo a procurar soluções por outros meios. Nós temos que descobrir que tem, sim, corrupção e punir essas corrupções. Nós temos que barrar também uma corrupção que muitos não percebem, que é a corrupção nas prioridades, que é diferente da corrupção no comportamento dos políticos. Fazer um estádio de futebol de 2 bilhões de reais no Distrito Federal, mesmo que ninguém tivesse pegado propina, já era uma corrupção. Nós temos que entender que nós cometemos os erros do imediatismo, no máximo, olhando a próxima eleição, senador Telmário, e não olhando a próxima geração, não olhando a história, não olhando o longo prazo. Tomamos decisões aqui, no calor de uma noite, com votos que nem são explicitados, e o povo percebe. Aprovação de um fundo partidário com dinheiro público, de um fundo eleitoral com dinheiro público, no momento em que falta dinheiro nos hospitais, nas universidades, irrita e inspira o povo a parabenizar quem teria feito um discurso de defesa de intervenção. Nós cometemos erro do eleitoralismo. Ficamos aqui pensando em que votar para ter uma eleição mais fácil daqui a um ano, no caso, ou que seja daqui a 4 anos, se tivéssemos no início. Em vez de pensarmos, não na próxima eleição nossa, mas no futuro do Brasil. O povo percebe isso. Nós cometemos o erro da superficialidade como tomamos decisões, cheio de erros. Mas, por uma razão ou outra, porque um pede, outro pede, aqui vamos votando. Cometemos o erro de não trazer a verdade aqui para dentro. Reclamamos das falsas notícias, ou notícias falsas que são espalhadas. Mas quantas vezes aqui não acontece que alguns senadores, para aprovar um determinado projeto, diz que é de um jeito diferente do que ele é, na verdade. E a gente termina votando. Nós cometemos o erro da falta de debates. Falamos mais para a televisão do que para nós próprios. Raramente debatemos com a veemência necessária. Nós cometemos o erro do desprezo à opinião pública. Há anos e anos e anos, senador Lazier, alguns de nós falam aqui que o povo começa a cansar-se de todos nós. Eu disse numa reunião dos líderes um desses dias que já fui xingado muitas vezes pelas posições que eu tomo aqui. E eu sentava com a pessoa que xingava e me explicava. Agora não estão me xingando pelo que eu voto, estão me xingando por ser senador. Alguns que votamos aqui pelo impeachment, que eram xingados de golpistas, agora são xingados de senadores, porque virou nome feio, político, deputado, parlamentar. E fazemos isso sem levar em conta o que a opinião pública pensa. Isso leva a esse absurdo
de um discurso que não foi feito em meu nome, ser parabenizado defendendo uma posição absurda que eu jamais defenderia. Acreditam, e é natural que acreditem. Aí os meus amigos mais próximos dizem, mas não é a sua voz. Sim, mas quem sabe qual é a minha voz? Outros dizem, não tem seu sotaque pernambucano? Mas quem é que sabe que eu tenho sotaque pernambucano? E acreditaram. E aí, senador Medeiros, o que eu estou dizendo é que minha maior surpresa é ter recebido parabéns por isso. Surpresa e constrangimento, porque como senador, eu me sinto culpado de que o povo esteja hoje parabenizando quem fala em intervenção militar. E isso é que está levando, e eu vou passar palavras à parte, a muitos terem me dito aqui que têm dúvidas em candidatar-se à reeleição. Porque eles dizem um esforço imenso para se eleger e depois ser xingado por ser o que você brigou para ser. As pessoas se perguntam, que razões dá para ser candidato à reeleição? E outra coisa, vejam as pesquisas. Alguns de nós aqui, se for candidato amanhã, está muito bem nas pesquisas. Me considero um desses, por generosidade da população do Distrito Federal. Mas quando eu olho, Medeiros, a comparação entre os votos que tem e o branco e nulo, eu acho que eu perco. Que moral vai ter cada um de nós que chegar aqui sendo mais votado e tendo menos voto que branco e nulo? Que autoridade vai ter para falar aqui, tendo menos votos do que brancos e nulos, sem falar quem não foi votar? Tudo isso, senadora, e eu passo a palavra, em primeiro lugar, ao senador Demóstenes, me faz dizer, esses dias eu aprendi muito. Primeiro, que a próxima campanha será uma campanha de que vencerá quem souber desmentir os boatos e não quem souber defender ideias. Segundo, que quem for candidato tem que estar disposto a estupros morais diante de notícias falsas. Terceiro, que a população está indignada conosco. E, finalmente, que é nossa culpa que o povo hoje comece a falar em intervenção militar. Não é culpa do povo. A desesperança deles não vem porque eles escolheram, vem porque eles nos escolheram. E nós não estamos dando a resposta para que a esperança se mantenha acesa sob a democracia. E isso é muito perigoso. E depois, a história vai escrever e alguns vão dizer, puxa, não percebemos os sinais. Eu percebo, eu venho percebendo, eu tenho denunciado. E dessa vez eu não só percebi e denunciei, eu vivi na pele por conta desse áudio que foi feito por algum cara muito incompetente do ponto de vista de imitar a voz, mas certamente muito competente em falar sintonizado com a opinião pública e ter o áudio que ele fez viralizado de uma maneira brutal, imediata e generalizada em todo o país. Eu vim aqui aproveitando para desmentir aquele áudio e dizer dessas minhas preocupações. E dizer que, apesar de tudo, ainda fica esperança, porque não tem outro jeito de que nós despertemos para corrigirmos os erros que nós cometemos e que o povo não perdoa. Era isso, senhor presidente, mas eu passo a palavra, em primeiro lugar, ao senador, para que possa fazer a sua parte. Senador Cristóvão, eu agradeço, mas só um pouquinho antes, o Excelência disse assim, eu passo a palavra ao senador Demóstenes. Eu falei, não, eu de cachoeira só entendo uma que passa no meu lago lá de casa, no Igarapézinho, então não conheço outra cachoeira. Então, é o senador Teomário que vai falar. Realmente, eu sou longe de cachoeira. Mas, olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Vossa Excelência vai à tribuna de uma forma muito oportuna. E agora, quando Vossa Excelência estava subindo a tribuna, eu recebi aqui uma mensagem que a pessoa não botou o nome, mas chegou do Maranhão. Diz o seguinte, atenção, senador Cristóvão Buarque faz uma divulgação bombástica
vamos ficar atentos. Se isso se confirmar, o nosso país tomará novo rumo. Olha lá, é uma mensagem, naturalmente, está implícita de apoio a essa provável fala que Vossa Excelência, nesse momento, desmente, criada aí por uma pessoa que conhece criar factoides que realmente cai no agrado da população. E por que cai no agrado da população? Porque a fé, a esperança, o sonho da população brasileira acabou. Acabou tanto que ela não tem nem ânimo para ir às ruas. A população brasileira, pela sua formação, ela sempre é motivada. E os jovens, eles são realmente o primeiro carro a ir à rua, sempre nas grandes mudanças e transformações desse país. Assim foi nas diretas, assim foi na queda da ditadura, e assim tem sido na queda do senador presidente Collor de Mello, e assim tem sido da própria Dilma, né? A população vai. Mas alguém tem que motivar. No momento, a população perdeu. Na minha terra tem uns animais que chamam, e aqui o Zé Medeiros também deve conhecer, porque ele é do Mato Grosso, que chamam os porcos queixada. Ele tem um líder. E os caçadores abatem o líder para o rebanho se dispersar. E o povo brasileiro está desse jeito. Ele está com seus líderes abatidos. Vai para a oposição, está maculada na corrupção. Vai para a direita, está até o pescoço, muitos deles até o bigode, envolvido na corrupção. Então, ela não sabe para onde vai. E ela tem medo de quem o chama. E aí, eles só têm um olhar para as instituições sérias desse país, que é o Exército Brasileiro, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e a Justiça de qualquer sorte, acontecendo principalmente na primeira instância. Principalmente nas primeiras instâncias, é onde os juízes estão realmente tentando trazer o rio para o seu leito, que, mora dessa, perdeu o seu norte. E, Vossa Excelência, na sua fala, toquem aos pontos interessantes. Eu anotei aqui. Falta de debate. Eu vi um pronunciamento do senador Dário Berger, de Santa Catarina, logo após a votação da reforma que embolsa, tira o dinheiro do povo e bota no bolso dos políticos, principalmente dos corruptos. Ele questiona isso, que alguém aqui vem, se reúne em nome de liderança, decidem, coloca para votar e aí atropela todo o regimento, rasga o regimento. O regimento dessa casa aqui prevalece o que é decidido numa sala entre as lideranças e os demais ficam aqui a bater palma ou gritar epa. Ou então, se gritar muito, desliga o telefone, o microfone, não pode nem falar. Então, realmente, as matérias precisam aqui serem muito mais debatidas. Desprezo pela opinião pública. Senador Cristóvão, desafio Vossa Excelência. Saia o Brasil inteiro, mas ande o Brasil inteiro. Se o senhor achar uma placa pedindo a reforma política, uma plaquinha pedindo a reforma política, eu renuncio ao meu mandato. Porque não há. E a reforma política que o povo quer é longe, de longe, essa que estão propondo. O que está se fazendo é um arranjo para tirar do patrocínio da iniciativa privada, onde foi detectado o avalanche de corrupção no Caixa 2. Por que o avalanche? Porque muito daquele recurso que vieram... o patrocínio da iniciativa privada, ele pode ser muito bem controlado. O problema é que muito daqueles recursos, eles não vieram do ganho natural da empresa, veio da corrupção. Aqueles recursos vieram da corrupção. Por isso criou o Caixa 2, por isso maculou esse financiamento. Aí agora vai para o financiamento público. Ora, um país que grita EPA em todos os sentidos, dinheiro faltando para a educação, dinheiro faltando para a saúde, dinheiro faltando para o transporte, nossas estradas destruídas, vicinais destruídas, falta gerar emprego, gerar renda, falta financiar as empresas. E aí, no meu estado, que é um estado pequeno, onde as emendas parlamentares, principalmente de bancada, têm uma incursão forte, uma representação forte, porque nós temos
um PIB baixo. Esse recurso agora, por exemplo, as próximas emendas impositivas de bancada, no meu estado ia criar infraestrutura na cidade, que precisa muito, e construir uma estrada, uma BR, que liga o município onde eu nasci, que há 35 anos sonha com essa estrada. Foi para o lixo. Por quê? Porque agora vão usar esse recurso, que é beneficiar a população, para financiar, sem limite. Você não sabe o limite. Se é 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Financiar muitos políticos que deveriam estar na cadeia, e não indo para a reeleição. Eu fui eleito em cima de um carro de som, sem grupo político, sem grupo financeiro, sem grupo empresarial. E quero, se for para minha reeleição ou para qualquer outro cargo, eu quero voltar ao meu estado e dizer: você me der esse mandato, eu fiz isso por você. Mereço ou não mereço voltar? Porque senão eu vou para minhas terras, minha fazendinha que tem comprada quando fui bancário, e ali eu produzo, e ali eu vivo, e ali eu me mantenho. Agora, pegar dinheiro da merenda escolar, pegar dinheiro da farda, pegar dinheiro do transporte público, pegar dinheiro da saúde, da medicação. Eu tenho um sobrinho que amanhã vai fazer uma cirurgia de câncer pelo SUS. As filas são intermináveis. Os prazos, quando chega a hora da cirurgia, às vezes a pessoa já está até enterrada. Mas vamos tirar esse dinheiro, que poderia estar atendendo essa demanda. Ah, não estamos tirando da saúde. Então, sim. Então, sim, porque era só colocar esse dinheiro na saúde. Porque eu coloquei na emenda de bancada de 2016 e 2017 para a saúde, 70 milhões, que daria um grande oxigênio à saúde de Roraima. Portanto, fui contra e sou contra esse arranjo para tirar dinheiro público para financiar candidatos. E um arranjo, senador Telmário, que foi votado sem ninguém saber como votou, escondido aqui, o chamado voto do corpo, porque você não usa a voz para dizer. E dizer que não sai da saúde, eu faço uma pergunta: não sai da saúde? Mas então por que não põe na saúde? Sai de uma estrada, a primeira estrada é importante, mas por que não põe na saúde em vez de colocar numa campanha? Estou totalmente de acordo com o senhor. E sobre a reforma política, senador Telmário, sabe o que é que está me parecendo? Sabe que os indicadores de desemprego só colocam os que buscam emprego. Eu acho que a população brasileira perdeu tanta esperança que nós seríamos capazes de fazer uma reforma política que já nem fala nisso. Como aqueles desempregados que depois de meses e meses saem das estatísticas. A população perdeu a esperança, aí nem fala mais em reforma política. Senador Lazier. Obrigado, senador Cristóvão. Em primeiro lugar, para dizer que tinha certeza de que Vossa Excelência iria à tribuna hoje de manhã, aliás, nessa segunda-feira, para contestar aquele áudio que viralizou, que tive a oportunidade de acompanhar ontem pela manhã, extenso, bem articulado, mas um conteúdo extremamente discutível e, na maioria, reprovável. E não tive dúvidas de que não era seu aquele texto, até a partir da sua voz. Sua voz é muito diferente. Agora, logo imaginei, esse pretendente aí a aparecer, ele escolheu alguém que tem idoneidade, que é respeitado. E aí escolheu o Cristóvão, colocando uma chamada. Haverá um pronunciamento, uma atitude bombástica do senador Cristóvão, que não passou de uma falsidade. Então, minha solidariedade, e acho oportuno que isso seja bem divulgado. Não é o que pensa o senador Cristóvão, que nós conhecemos muito bem. Agora, fiquei, mais uma vez, impressionado com a sua derivação para a análise do momento que nós estamos vivendo, sobretudo do descrédito que nós políticos estamos vivendo. E sobre isso, senador Cristóvão, eu tenho refletido muito.
Seria isto que este jornalista de 50 anos queria ao vir para o Senado? É evidente que não era isto. E até preparei algumas linhas que pretendo pronunciar daqui a pouco, e até gostaria, ficaria muito honrado se Vossa Excelência acompanhasse, em que o sentido é mais ou menos o seguinte: o Senado que nós queremos ou que precisamos, porque não é isso que está aí. E não estou me referindo à atual direção do Senado, mas aos últimos anos do que tem sido o Senado Federal. Porque realmente hoje, em determinadas situações, nos envergonha dizermos que somos políticos. Eu, às vezes, quando me perguntam, mas quem é o senhor? Eu vacilo em dizer o que eu sou, o que eu estou fazendo. Então, cumprimentos por seu pronunciamento e que continue com essa sua conduta, que é um exemplo aqui nesta casa. Obrigado. Obrigado, senador Lazier. De fato, aquele áudio irrita pela voz, irrita pelo sotaque, que não é meu, irrita porque tem linguagem mal educada, que eu não uso, inclusive com palavrões, mas, sobretudo, pelo conteúdo, que não tem nada a ver com as minhas preocupações. Quanto à sua última colocação de como é que nós sentimos hoje com o mandato, eu costumo dizer aqui que de noite e fim de semana eu tiro o chapéu do senador, ponho de vereador e vou para o Distrito Federal. Semana, Medeiros e senador Wellington, eu estava numa feira aqui e as pessoas vieram falar sobre candidatura, se eu seria candidato à reeleição. Eu digo, posso ser. Me dê 5 razões para isso. Me dê 5 razões que justifiquem. Aliás, quem estiver me ouvindo, por favor, mande 5 razões que tenha. Até porque, se for, posso usar como argumento. E as pessoas, na hora, ficam em dúvidas. Quais são as razões que justificariam isso? A não ser um que eu não aceito. Virar pior do que você. Aí não satisfaz, né? Aí não dá para a gente ficar contente, se for por isso. Mas, senador Medeiros, o senhor tinha pedido a palavra ou eu me enganei? Ah, tá bom. Então, presidente, era isso que eu tinha para falar. E fica aqui o alerta. A próxima eleição vai ganhar quem souber enfrentar melhor os boatos e não quem souber defender melhor suas próprias ideias. É muito triste, mas é um risco que nós estamos vivendo. E vai ser muito triste ser eleito com mais votos que o adversário e com menos votos do que brancos e nulos. Mas é um risco que corremos. A mesa cumprimenta Vossa Excelência, senador Cristóvão. Vossa Excelência sabe que, com muita frequência, até nesses últimos tempos, temos tido muitas divergências do ponto de vista do encaminhamento da política. Entretanto, nesse aspecto, eu quero me solidarizar com Vossa Excelência, dizer que também considero o assunto da mais extrema gravidade. Aliás, eu diria mais, acho que a legislação brasileira ela tem que ser utilizada, precisa avançar, inclusive, mas nós já temos uma legislação suficiente para criminalizar essas pessoas. Elas não podem, por mais que isso seja trote, que seja qualquer coisa, eu não tive a oportunidade de ouvir o áudio, não vou querer ouvir o áudio, mas como Vossa Excelência relata, uma imitação muito mal feita, mas não importa se está bem feita ou se está mal feita, importa que isso é um crime, sei do compromisso de Vossa Excelência. Então, me solidarizo e sugiro que Vossa Excelência, como eu fiz já em vários outros momentos, procurar a própria advocacia do Senado Federal, porque assim como buscar, há como localizar a pessoa que cometeu tamanho crime, porque o momento no Brasil não é um momento de tranquilidade, é um momento de profunda sensibilidade e qualquer questão pode servir para desequilibrar ainda mais esse desequilibrado momento político pelo qual todos nós passamos, senador. Então, minha solidariedade a Vossa Excelência. Primeiro que eu agradeço muito. Solidariedade é natural, eu esperava. As nossas divergências aqui são muito pequenininhas diante das nossas convergências, mas que eu já procurei, sim, a Polícia Legislativa para ver se descobrimos quem fez isso. Muito obrigado, presidente.